Efésios 6, 11 ao 13, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. No nosso primeiro encontro, eu já falei isso para vocês. O propósito da armadura de Deus é você estar revestido para o dia mau. E depois de você ter passado pelo dia mau, você ficar firme. Você não desistir, você não recuar. Então esse é o propósito dela. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então essa é a armadura de Deus. Você notou, diante de tudo que temos falado, que suas atitudes afetam o seu viver? Sua resposta, omissão às coisas de Deus determinará se você vai ser um vencedor ou um derrotado. Se você vigiar, Satanás não vai conseguir te derrubar. Se você obedecer, bênçãos repousam sobre você. Se você desobedecer, maldições repousam sobre você. Então, eu não sei se você pegou tudo isso aqui que eu falei. Quem acompanhou as quintas, tá vindo tudo na cabeça. Eu falei sobre tudo isso aqui. Você entende que a gente está construindo um pensamento? A gente está construindo algo para você ficar edificado no Senhor? Então, só para você entender. Então, as suas atitudes, a maneira como você responde, a maneira como você fala, sabe? Às vezes, tudo estava correndo bem para você. Uma palavra que você lançou acabou com tudo. Você lembra do Moisés? Diga a rocha. O que Moisés fez? Sai a água da rocha. Saiu, o povo bebeu. Deus falou: vamos bater um papo. Vamos bater um papo? Bora. Pronto, se eu fiz, o senhor mandou. Não fez mesmo. Ah, mas não fez mesmo. Eu disse para você falar. Quem mandou você bater? Por causa disso, porque você não santificou meu nome, você não guardou meu nome, você não preservou a integridade do meu nome, você fez algo por sua conta, você não fez exatamente o que eu disse para você fazer. Você não entrará na terra prometida. Imagina, 40 anos num deserto, enfrentando Faraó com 10 pragas, aguentando murmuração de 2 milhões de pessoas. Várias vezes indo para Deus, dizendo: não mata eles não, mata eu, mas não mata eles não. E agora vem Deus e fala assim: tu não vai entrar. Eles vai, tu não. Que bênção, né? Cuidado, hein? Se não for para falar nada, se for para falar besteira, ó, eu tô tendo muita dificuldade nisso. Às vezes você tá no trabalho, não sei o que, quando você vai falar: por que eu falei? Na hora Deus fala: por que você abriu a boca? Por que você não cala a sua boca? Você entende? Na hora que você faz a besteira, na hora que você faz a burrada, você fala: não era para eu ter feito. Aí você tenta orar: ô Deus, me salva dessa aí. Quando eu vi, eu falei. Aí Deus fala: ah, meu filho, já foi. Às vezes dá tempo de corrigir e às vezes não dá. Assume as consequências. Quando eu era jovem, eu não esqueço a maior vergonha que eu passei na minha vida. Eu achava que minha mãe assumiu um posto no lugar que eu trabalhava. Então eu contei para uma pessoa. Eu não sabia que essa pessoa me odiava e foi correndo para o principal chefe contar isso. Ele me chamou e falou o seguinte: sua mãe vai assumir meu lugar? Então tá bom, você tá mandado embora. Quero ver ela assumir agora. Tinha 18 anos, nem sabia a coisa da vida. Eu falei: eu não precisava ter sofrido isso, né? Mas tá bom. Ó, a culpa foi de quem? Foi da mulher que me entregou? Ou foi da boca minha, que a minha língua que quis sair pra fora da boca? Você entendeu? Tem que vigiar. Tem que ficar esperto. Tá no processo. Somos dois. Semos dois. As perguntas que não querem calar. Você realmente está vestido da armadura de Deus?
Será que eu estou simplesmente revestido da armadura de Deus se eu fizer uma oração colocando ela? Você já fez essa oração? Já fez? Eu me cinjo com a verdade, eu visto a couraça da justiça, eu calço o evangelho da preparação da paz, coloco o capacete da salvação, o embaixo, cuido da fé, e eu pego a espada do Espírito. Aí você fala, pelos poderes. Não, não pode, né? Aí você volta, não pode, né? Você faz isso. Eu já fiz muito isso. Inocência. É ato profético. Melhor fazer do que não fazer, né? Resolve alguma coisa? Não resolve. Eu vou te explicar, nessas pregações você vai entender que não resolve fazer isso. E pergunta que não quer calar, eu devo me preocupar com isso? Você acha que eu devo me preocupar em estar com a armadura de Deus? Você acha que esse é um assunto para ser preocupante ou não? Está na Bíblia, não está? Então eu devo me preocupar, você não concorda? Tomai, revesti-vos. Esse é o conselho que ele dá. Quando Paulo ele escreveu sobre a armadura de Deus, ele tinha na sua mente esses modelos aí, ó. Havia um Império Romano que dominava a época, e esses eram os modelos, né? Então você vê, né? Capacete, couraça, né? O cinturão, né? Você vê o escudo, ó, o escudo era grande, tá vendo? A espada, alguns deles tinham lança, mas eles tinham a espada, tinha a adaga, né? Tinha o calçado. Você tá entendendo? Então, Paulo ele observou tudo isso aqui, ó. Tudo isso ele observou, e ele observou que cada componente desse tinha um propósito, tinha um papel. Não só de forma fisiológica, mas de forma espiritual, tá? Todos nós, filhos de Deus, recebemos uma proteção de Deus, e essa proteção cresce à medida que o meu entendimento cresce. O que significa? Você tem autoridade em Cristo Jesus, mas por causa da sua imaturidade, da sua falta de entendimento, tem batalhas que você não vai poder lutar. Que se você lutar, você vai perder. Por quê? Porque você não cresceu, você não viveu, você não avançou. Então, à medida que eu vou crescendo no conhecimento, no entendimento, eu vou me fortalecendo. Entenda, isso aqui são vários modelos, porque o soldado tinha uma, o centurião tinha outra. Então, quanto mais graduado era o romano, mais forte era o seu revestimento. Mas isso aqui é só para você visualizar. Quando Paulo escreveu esse texto de Efésios, ele estava pensando nisso aqui, ó. Esses eram os modelos que ele estava pensando, tá? Isso era o que ele via, isso era o que Deus mostrou para ele. Então tá aqui, ó, a peça toda separada para você ver. O capacete, a espada, o escudo, né? O cinturão, né? O cinturão tem um aspecto bem estético, né? Tá vendo essas fileirinhas aqui, ó? Eu estudando sobre elas, isso aqui tinha mais um papel estético. Você tá entendendo? Tinha algumas que tinha até pedrinha, eles colocavam pedra preciosa aqui. Você tá entendendo? Então assim, só para você entender, né? E eu me surpreendi com uma coisa, que se eu lembrar, vou falar lá na frente. Um rapaz falando assim, quais eram as peças mais importantes. Quando ele falou número 1, peça número 1, eu caí para trás. Quando ele falou, eu falei, é a espada, é o escudo. Quando ele falou qual era a peça, uma das peças mais importantes, eu não acreditei, mas combina perfeitamente com a pregação, combina perfeitamente. O apóstolo Paulo tinha em mente a armadura usada pelo Império Romano para nos informar a armadura de Deus. Tinha partes de defesa e de ataque. Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do... Então entenda, a armadura de Deus ela tem um propósito, te revestir contra as astutas. Lembra que eu falei lá atrás que quando Satanás ele ataca, ele ainda usa o mundo e ele ainda usa a sua carne para te atacar? Além do mundo já ser um inimigo natural seu e a carne ser um inimigo natural, Satanás ainda consegue potencializar isso. Então isso é terrível para mim. Então eu preciso estar revestido dessa armadura. Por quê? Porque as ciladas dele é astuta. Ele não vem. Lembra que eu falei para você que quando Deus autoriza o inimigo te tocar, quando Deus autoriza ele te tocar, ele não vem imediatamente e te toca? Lembra que eu falei isso para vocês? Que ele fica, ó,
Lembra o que ele fez com Jó? Quando ele foi reclamar que Jó era um homem justo na terra ímpia dele, o que Deus falou? Pode tocar, só não mata ele. A Bíblia diz que Satanás saiu, mas passado um tempo, ele esperou o momento do aniversário. Aí ele pegou todo mundo de uma vez, não tinha nem como Jó se defender. Você está entendendo? Então, da mesma forma, não pense você que se você está recebendo um ataque agora, veio uma enfermidade do maligno, veio uma porta, se fechou, aconteceu algo, não pense que isso veio de ontem para hoje. Isso está sendo construído, se brincar, uns 2 anos já. Então, uns 2 anos que ele só está assim, semeia uma fofoca ali, semeia uma antipatia ali. Você chega no trabalho, a pessoa sorria para você, já não sorri mais. Falei, aí? Eu cheguei no meu serviço, meu chefe com a cara virada para mim, um dia nós debatendo lá, e falou para mim, você acha que eu não sei? Foi o quê? Falaram para mim que você quer meu lugar. Eu olhei assim e falei, misericórdia. Satanás já estava trabalhando. Você está entendendo? Sem eu perceber. Então as ciladas dele por isso, vigie. Vigiar e orai. Vigie. Vigilância é tão importante quanto a oração. Lembre-se, há corpo natural e há corpo espiritual. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44. Tudo que é matéria veio primeiro no reino do Espírito. Assim, nosso corpo é sombra de algo muito melhor. Guarde isso. O nosso corpo é sombra. Ele é sombra. Então, assim, tudo que compõe meu corpo, ele já tem no reino do Espírito. E Deus fez esse modelo baseado no reino do Espírito. É mais ou menos assim, existe um púlpito de madeira aqui? Existe. Existe um no céu, muito melhor. Isso aqui é sombra do que há no céu. Isso aqui não é coisa, eu criei. Eu inventei, Deus me deu essa capacidade. Se Deus me deu essa capacidade é porque Deus mostrou para mim que há uma coisa parecida dessa no céu. Como que eu faço? Isso aqui é o mais parecido que eu acho. Assim como o tabernáculo. A Bíblia diz que Deus chegou para Moisés e mostrou. Ele falou assim, faça exatamente conforme o modelo que eu te mostrei. Ele viu um tabernáculo no céu e falou, vou desenhar na terra. Tá? Hebreus 8:5, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para o acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. O que eu estou querendo dizer? As coisas naturais têm uma origem, têm uma essência das coisas espirituais. Isso tem que estar na tua mente. Ao que eu estou me referindo? Ao seu corpo. Então nós podemos ter um entendimento, ainda que pequeno, que observando coisas naturais, eu consigo ver, nem que for por sombra, coisas espirituais. Você está vendo o rio? A Bíblia diz que no céu tem rio. Você sabe o que significa a palavra céu? A tradução original dela? Água e fogo. Chamaim, água e fogo. Essa é a tradução. O que acontece quando algo cai do universo para a terra? Não pega fogo? Por que chega lá tem uma gravidade, né? Você fica mais lento. Onde você vê uma cena parecida com essa? Não é debaixo d'água? Você entende que são coisas nesse sentido? Aí você lê Gênesis. Haja separação, águas de cima, águas de baixo. Então no céu tem água, no céu tem fogo, na terra tem água e tem fogo, porque no céu tem. Ponto. É isso que tem que estar na sua cabeça. Não pense que você está vendo algo novo. Não, Deus já criou. Nem sei quanto tempo, não dá nem para definir. Deus já criou no céu. E aí ele só trouxe esse modelo para o natural. Eu estou trazendo esse entendimento para você entender que eu posso usar o meu corpo como referência para as coisas espirituais. Tá? Então, se você observar a armadura de Deus, né, a armadura normal, não a de Deus, a normal, ela tinha o quê? Um objetivo: proteger o corpo humano. Por que se tinha um capacete? Né? Para que se tinha uma couraça? Para que se tinha um cinturão? Para que se tinha um escudo até a altura da cintura?
Então todas as peças que compunham a armadura, ela tinha um propósito: proteger o corpo. Porque se ele vai na batalha sem uma armadura, o que acontece? Ele está fácil, sujeito a espadas, a adagas, a flechas, né? Hoje nós temos uma outra tecnologia. Hoje o que? É tanques blindados, carros blindados, é uma outra tecnologia, certo? Não é diferente. Talvez eu nem sei como seria a aplicação disso, né, com relação à nossa tecnologia atual, né? Revestivos do Coturno, né, da 12, não sei qual que seria os exemplos que seria usado, mas nós teríamos algo similar para mostrar. Então você tem que entender que a armadura tinha esse propósito de proteger esse corpo. Então a armadura de Deus tem um propósito de proteger o seu corpo espiritual. Vamos começar a falar um pouco de cada elemento da armadura. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então esse é o cinto, né? Essa parte ficava bem na frente, né? Ficava bem aqui, ó. Esses lacinhos ficavam bem aqui, ó. Então o cinto, né? Esse cinturão aqui, né? Ele tinha o quê? O propósito de prender, ajustar, mas também guardar espada, guardar adaga. Alguns, antes dele chegar nesse aí, alguns chegavam sem formato de V, pegando desde cima até embaixo, só para prender a espada aqui, ó. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, na sua cabeça, o que poderia ser esse cinto na armadura de Deus? O que poderia significar esse cinto para você? Uma reflexão. O que poderia simplificar? Eu achei muito interessante isso aqui, eu trouxe para vocês. Normalmente, cingir o lombo, ele vai apontar o seguinte: antes do soldado vestir, eles tinham uma túnica. E era muito comum nos tempos antigos os homens usarem túnicas, né? Então ele tinha essa túnica, tá vendo? Uma túnica que vinha desde os ombros até próximo da planta dos pés. E ele tinha um cinto aqui, ó, que prendia ela. Então quando você falava para ele assim, para um homem, cinja os vossos lombos, você estava dando dois comandos para ele. Ou você estava chamando ele para a guerra, ou você estava chamando ele para o trabalho pesado. E aqui vai ensinar como que ele tinha que fazer para guerrear ou para ir para o trabalho. Ele vai falar o seguinte: você vai pegar a parte da frente da túnica e vai subir. Quando você subir a parte da frente, você vai passá-la por detrás da perna. Tá vendo? Ó, tá lá, ó, a túnica inteira. Ele sobe ela, ele pega a parte sobressalente, prende, joga por detrás da perna, amarra pela frente. E agora ele está livre para poder trabalhar ou guerrear. Cingir os lombos, na expressão bíblica, é isso aqui, ó. É você se preparar para o trabalho ou para a guerra. Mas se preparar como? Com a verdade. Jesus é a verdade. Suas palavras são a verdade. Ele é o Verbo. Ninguém está cingido senão por Cristo Jesus. Jesus fala: quem bota a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Então todos os que servem o Senhor Jesus, todos são chamados para ou para ir para o trabalho pesado ou para ir para a guerra. Eu não sei para que Deus chamou, se é para o trabalho pesado ou se é para ir para a guerra. Mas para ficar em casa assistindo Fantástico aqui não foi. Ele te chamou para fazer algo maior do que você possa pensar, sonhar ou imaginar. Então eu só posso estar cingido quando eu entendo que o Senhor Jesus é quem me cinge. É Ele quem me reveste. Você vai reparar que as peças da armadura de Deus nada mais são do que suas atitudes. É atitude. Não adianta você ficar se revestindo. Você só vai estar revestido espiritualmente de uma armadura se você tem atitudes que representam ela.
Por que Paulo não falou, se revista da armadura de Deus? Ore a Deus para te revestir de uma armadura, ponto. Por que ele não fez isso? Por que ele falou, cinja os lombos com a verdade, vista a couraça da justiça? Por que ele fez tudo isso? Você não entende que tem algo que você tem que fazer? Tem algo que você tem que praticar? Aí agora vem a parte prática. Observando o corpo humano, o que temos na região da cintura? Lembra que eu disse para você que o nosso corpo, ele é o quê? Uma sombra de algo muito maior? Então quando Paulo disse, pelo Espírito, cinja-se com a verdade, se você olhar para esse corpo, aonde fica o cinto? Vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. O que você tem ali, ó? Observe que o cinturão fica numa região que envolve os sistemas digestivo, excretor e reprodutor. O que significa isso? A verdade de Deus, ela faz um filtro do que é bom e do que é ruim na sua vida. Com a verdade, você consegue discernir o que é bom e o que é mal. Pessoas que dizem que servem a Deus e praticam coisas más, estão sem o cinturão da verdade, estão sem filtro, acha que pode falar o que quiser, pode xingar, pode beber, pode fazer o que quiser, dá nada não. Não tem esse negócio não. Posso tudo em Cristo. Todas as coisas me são lícitas, esquece o resto. Tudo me é lícito, esquece o que vem depois da vírgula, né? Mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas por nenhuma delas me deixarei dominar. Então você observa o quê? Que com a verdade, né? O que vem? Ele pega um pouco ainda, ó. Ele vai pegar um pouco do pâncreas, ele vai pegar um pouco do rim, que são o quê? Aparelhos que filtram, né? É um papel de filtrar para você. Aí aqui, né, que seria a parte do esgoto, né? O esgoto humano, basicamente, né? Tudo que a gente come é processado aqui. Então, com a verdade, você tem capacidade de julgar o que é bom, o que é ruim para você. Você tem capacidade de enxergar qual é a vontade de Deus para você. O que é ruim, o que é bom? Bom, a vontade de Deus para sua vida. Ruim, tudo que é contra a vontade de Deus. Essa é a verdade. Eu sei que existe um conceito no mundo, né? Existem 3 conceitos de verdade, que eu vou perder muito tempo se eu falar sobre isso. Mas basicamente, o mundo nos fala que verdade é o quê? O contrário de mentira. É isso. Que horas são agora? Aí você olha, bom, já é umas 8h09. Ah, vou falar que é 8h05. Para o mundo você mentiu. Você não falou ao que é exato. O contexto bíblico da verdade, isso é um conceito menor. No conceito bíblico, o que é verdade? Só existe uma verdade. Qual é? Existe um único Deus. Já ouviu falar do Shema Israel? Ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Essa é a verdade. Só existe um Deus, não existe vários deuses. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. E todo aquele que crê no Filho de Deus é feito filho de Deus. Essa é a verdade. Aí eu te pergunto, no seu trabalho, no seu dia a dia, vocês veem as pessoas agindo dessa forma? Crendo como existe um único Deus no céu e que só existe um caminho, uma verdade e uma vida? Que a vida é em Jesus? Você vê isso no seu trabalho? Você vê? Você vê? Você vê? Porque o mundo jaz no... Então você tem que entender o seguinte: somente quem está revestido do cinturão da armadura de Deus pode viver a verdade que é Jesus. Se você vive Jesus, se você crê em Jesus, se você crê que só Ele é a resposta, eu tenho uma boa notícia para você. Existe um cinturão em você, ainda que você não veja. Não é porque você fez oração, me revisto com cinturão, não. É porque você crê no Senhor. E por você ter crido no Senhor, declarar que só Ele é Deus, não há outro. Só existe uma verdade, essa verdade está em Cristo Jesus. Então desceu um anjo do céu e ó, clac. Já tem uma peça da armadura já. Menos mal. Vestido a couraça da justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão
fartos. Mateus 5:6. Olha a coraça, coisa bonita, devia ser pesado e um calor violento esse negócio, né? E aí você olha assim, você fala, imagina eu com um negócio espiritual desse em mim, né? E vestida a couraça da justiça, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos 10:3. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1:20. Os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmo 56. Então, quando você observa a couraça, quais são as partes que ela protege do ser humano? Olha lá, a couraça ela vai proteger o quê? Sistema respiratório, cardíaco, digestão e os filtros. Viu? O cinturão tá aqui, ó, e a couraça tá junto. Um tá junto do outro. Então, o que ele vai mostrar? Que a justiça é a força propulsora da vida. Por que propulsora? O que faz você andar? Senão um coração que está aí pulsando sangue para todo o seu corpo. Se o seu coração for atingido, nós temos aqui o evangelista, né? O médico deu uma sentença dizendo que tem o quê? Não sei, tinha. O que era? Sopro no coração? Sei lá o que era aquele negócio. Aí que o irmão nem vinha no culto. Nem conseguia ficar em pé, nem nada. Um negocinho de nada afetou toda a estrutura dele, no coração. Coração. Você está entendendo? Então veja quantas partes, né? Ela chega a pegar, eu acho engraçado que ela pega até a tireoide. Até a tireoide ela ajuda a proteger. Você está entendendo? Então veja quantas funções. Pulmão. Pulmão é o quê? O filtro, recebe o ar, filtra, manda oxigênio para o sangue. O que quer dizer isso? Quando eu estou revestido com a couraça da justiça, eu tenho vida. Eu tenho vida. Jesus falou assim, ó, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Então, quando eu amo a justiça de Deus, quando eu pratico a justiça que Deus estabelece, o que eu estou fazendo? Eu estou me revestindo dessa couraça. Irmãos, olha, eu estou feliz que eu acho que eu vou conseguir entregar. Vamos perder. Eu vou, entendeu? Então veja como é importante. Aqui, ó. Ela não está na sequência, né? Essa sandália aqui, ela não está na sequência, mas lá falando sobre as armas romanas, ela é considerada o primeiro lugar das armas romanas. Do revestimento. E você vai entender por quê. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Irmãos, eu quero dizer algo para você. Existem pessoas que têm um chamado ministerial. Os evangelistas, eles têm uma unção especial para atingir um grupo e pessoas específicas, tá? Eles têm isso. Mas todos nós, temos que falar de Jesus. Ninguém foi livre disso. Ninguém. Não existe uma pessoa que foi livre disso. Então existem pessoas que vão falar em grandes proporções. E existem pessoas, às vezes, eu nasci para ganhar uma pessoa para Jesus. Mas eu vou ter que falar de Jesus, eu vou ter que falar do seu amor, eu vou ter que falar do seu perdão, eu vou ter que falar que aquela pessoa é pecadora e que se ela crê em Jesus, os pecados dela estão perdoados. Então assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, independente do chamado, todos nós temos. O que o texto está falando? São formosos os pés. Os pés do que anuncia o evangelho, eles são formosos, porque eles trazem uma boa notícia, que o Deus lá dos céus, Ele quis perdoar os homens dos seus pecados e os limpar das suas iniquidades e trazê-los para si e chamá-los de filhos. Que notícia mais maravilhosa do que essa? Abraão foi chamado amigo de Deus, mas não filho.
Você é filho. Você é filha. Você tem uma aliança que nenhum dos que estavam... Olha a declaração de Jesus. Dos nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. O que ele está dizendo? De todos que nasceram até agora, de Adão até João, não tem maior. João é maior. Ele é o maior. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Aí Jesus agora vem e põe João numa situação. Olha o que Jesus fala. Mas o menor no reino é maior que João. O mais insignificante no reino é maior que João. Está dizendo, João é maior que Abraão, maior que Isaac, maior que Jacó, maior que José, maior que Elias, maior que todos os profetas, maior que tudo. Mas você que me recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, você é maior que Ele. Você entende o privilégio? Essa é a boa notícia, esse é o Evangelho. Quem prega isso é o quê? Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Isso aqui, ó, é a marca do exército romano. Não são suas espadas, não são sua couraça, não é seu capacete. Eles são conhecidos por causa das suas sandálias. Sabe por quê? Porque quando eles inventaram essa sandália, eles resolveram muitos problemas. Quem já serviu o exército? Ou quem já trabalhou muito tempo de coturno? Já entrou em rio, em água? Pergunta o que acontece. Fica alguns dias sem andar. Joanete, bolhas. Você já comprou um sapato que ainda não estava amaciado e ficou algumas horinhas com ele? Chegou em casa, o pé estava até branco. Aí a primeira coisa que você faz é sentar e jogar o pé para cima. Aí você fala, agora eu vou ter que andar 2 semanas de chinelo, porque essa bolha aqui que estourou. Não é assim? Essa sandália romana, ela não gerava nada disso. Ela não dava bolha, ela não dava nada disso. Então os soldados poderiam sempre estar avançando. Então o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: os pés está ligado ao quê? A nossa locomoção, ao nosso ir e vir. Todo aquele que não fala do Senhor Jesus está paralisado. Quem não prega Cristo, quem não anuncia Cristo, está paralisado espiritualmente. Às vezes você é dizimista, você é ofertante, você até tem uma prosperidade agradável. E às vezes Deus queria fazer muito mais por você, mas porque você não abre sua boca para ganhar pessoas para Cristo, sua vida parou. Você não avança. Não tem motivo de Deus investir em você. Deus podia até te puxar de volta. Você não faz nada. Você só quer saber de... eu fiz uma brincadeira com os irmãos, né? Como é que é? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é? Beber, cair e levantar, não é isso? Que estão muitos vivendo assim aí fora? Quem não anuncia Cristo, se você tem a oportunidade de falar de Jesus, por que você não fala? Eu não estou dizendo de você chegar no seu trabalho, subir em cima da mesa, escutar-me, pegar a Bíblia, bando de pecadores. Eu não estou falando para você fazer isso. Não seja burro. É chegar e conversar. A pessoa chega para você e fala assim: nossa, eu não sei o que está acontecendo comigo. Você olha e fala, yes! Sabe? Você está tentando falar de Jesus aqui, você não acha brecha. Fala, eu não quero ter problema, eu quero, né, tentar ter um pouco de paz, né? Aí a pessoa está falando, eu não sei o que está acontecendo com minha vida só está dando para trás. Você, yes! Aí você começa, deixa eu te falar. Sabe por que sua vida está assim? Porque você ainda não confessou a Cristo como Senhor. Você ainda não entendeu que você tem uma vida errada diante de Deus. A pessoa é mesmo, Você vê que está saindo lágrima. Fala, agora eu vou montar, agora é hora. Quer me mandar embora, me manda, mas que eu ganhei uma alma, eu ganhei. Antigamente nas igrejas tinha uma pergunta assim: quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Paramos com essas perguntas, né, apóstolo? Temos medo, né? Vai que o povo fala nenhuma. Fala, vixe, a culpa é de quem? É do pastor, de quem que é, né? Tem que ganhar.
Tem que ganhar. Tem uma irmã aqui na igreja que eu olho para ela, eu lembro da pandemia, eu falo, yes! Você tá entendendo por quê? Porque na hora que ela me deu oportunidade, eu caí em cima dela. Aí vem o sobrinho dela todo desviado, eu falei, ai, o comando quer me pegar. Eu falei, tá desviado, né? Eu não vou orar pra você não. Se você não confessar seus pecados e nos voltar para Cristo, eu não vou nem botar a mão na sua cabeça. Não, pelo amor de Deus, sei o que. Eu falei, irmão, usa as estratégias, pega as oportunidades. A pessoa fechou a cara, sacode o pó dos vossos pés. Não quis ouvir. Mas se você tem oportunidade e deixou para lá, você só avança no mundo espiritual se você viver obedecendo a Deus e principalmente anunciando a salvação. Entenda, se você não anuncia o evangelho, a sua paralisia vem de Deus. É Deus quem te paralisa, é Deus quem fecha as portas, é Deus que faz, é Deus, porque você não vai. Entenda, por exemplo, sábado agora nós vamos ter evangelismo. Não é todo mundo que tem chamado para isso, para bater de porta em porta. Eu recebi uma matéria, acho que foi ontem, a maior instituição evangelizadora do mundo. Do mundo. Sabe quem é? Você vai falar Testemunho de Jeová. Não. É os Mormon. É os Mormon. Maior instituição evangelizadora do mundo. É lógico que eles não pregam o evangelho de Cristo. Evangelização que eu estou dizendo é no sentido de ir. Anunciar a religião deles. Não estou dizendo que eles pregam o evangelho. Os jovens, eles têm meta. Tem que ir, tem que fazer, tem que estudar. Não tem. Na Testemunha de Jeová e nos Mormons, se você não evangeliza, eles pregam que você vai para o inferno. Não é que nem aqui, eu estou falando para você que a salvação é de graça. Eu estou dizendo que se você não evangelizar, a sua vida espiritual para. É isso que eu estou falando. Você não avança. Por quê? Você já aprendeu a dar dízimo, você aprendeu a dar oferta, você aprendeu a perdoar, você é uma bênção, você abençoa, você cuida, você visita, você leva a cesta básica, você faz obras sociais, você faz tudo. Mas você não faz o principal, que é falar do Deus que te salvou, tirando o lamaçal do pecado. Adianta alguma coisa? O que adianta? Você tem que falar. Eu mostrei para vocês um gráfico aqui que eu disse que uma igreja ela não cresce com essas ações. Ela cresce quando você testemunha na sua família e para os seus amigos o que Deus fez na sua vida. Então ela vai querer congregar. Cadê seus amigos para visitar a IBCC? Porque me dizer que essa região não foi evangelizada, irmão, tem 4 anos. Eu acho que já tem casa aqui que já bateu 3 vezes já na porta da mesma casa. Toda essa região já foi evangelizada, toda. Cadê o povo? Eles estão o quê? Amando a sua vida, amando, estão gostando do que estão fazendo. Mas e aquele parente que você conhece? E aquele amigo seu que está perdido? Por que você não fala de Cristo para ele? Por que eu não quero falar de Cristo? Então conta o que Cristo fez na sua vida pelo menos. Ou Cristo não fez nada por você? O que Cristo fez por você? Isso você tem que falar. Olha, eu era preso nisso, Jesus me libertou disso. Como que você está? Eu lembro que foi você, Lília, né, que falou que você quis vir na igreja e participar da igreja, porque você observava a Patrícia. Não foi? Aí ela falou, Patrícia, quero conhecer onde você vai. Quero ir onde você vai. Você está entendendo? Agora está aqui. Agora você tem que se virar arrumar outro. Já pescou um. Você entendeu? Principalmente o chamado que ela tem. Você entende? Então, para quem você tem falado? Não vai vir para a IBCC. Mas você falou de Cristo para ela? Você mostrou o Cristo manifestado em você para ela? Vai para outra igreja? Tudo bem, não tem problema. Porque o nosso objetivo não é ganhar almas para a IBCC. Num primeiro momento, é ganhar almas para Cristo. Se ele vai congregar na IBCC, na Assembleia, na Presteriana, aí já não é problema meu. Isso é algo de Deus na vida da pessoa. Mas os seus pés são lindos, maravilhosos, extraordinários quando você fala de Cristo, fala o Evangelho, amém?
Tomando sobretudo, e aqui eu vou encerrar, então não vou conseguir concluir, mas falei quase tudo, tá? Tomando sobretudo o escudo da fé. Salmo 7:10. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Israel, confia no Senhor, Ele é seu auxílio e o seu escudo. Então o escudo, ele está relacionado à nossa fé. É o escudo da fé, que eu apago os dardos inflamados do maligno. Olha o tamanho do escudo. Você já reparou? O que ele protege? Da cintura para baixo. E ele também está ligado à locomoção. Só que o propósito do escudo é o quê? Rebater dados, setas, ações de Satanás na tua vida. Então, quem não anuncia o evangelho é paralisado pelo próprio Deus. Mas quem não tem fé é paralisado pelo inimigo. Olha só como você tem que ter. Se você anuncia Cristo, se você fala do amor de Deus, então você está calçado. E da mesma forma, se você recebe um ataque do maligno e você responde com sua fé, o maligno vem e fala, não vai dar certo. Você fala, vai dar certo, porque Deus é fiel. Ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. O que você acabou de fazer? Você fez uma declaração de fé. E sabe o que é interessante desse escudo? Porque ainda que ele tenha a capacidade de proteger boa parte do corpo, se precisar, eu posso, me agachar nele e colocar todo o meu corpo debaixo dessa proteção. Então, se Satanás estiver tentando atacar você na sua caminhada, ou seja, não vai pregar o evangelho, você baixa o escudo. Vou atacar na sua mente, levanta. Vou te atacar de todas as formas, abaixa. Mas essa é uma alternativa que Deus te deu. Então veja, que você pode se envolver como acreditando em tudo o que Deus estabeleceu. E a gente vai parar por aqui. Eu ainda tenho para falar o capacete, né? A gente vai parar aqui. Vocês estão entendendo, amados irmãos, que a armadura de Deus, ela não é simplesmente... Dá um ESC aí, Patrícia. Aí, obrigado. Você entende que a armadura de Deus, ela é um revestimento de atitudes. Ela não é um simples revestimento. Você sabia que você está com os seus atos de justiça construindo a sua veste nupcial para aquele grande dia? Você sabia disso? Todo dia você está costurando a sua camisa para você se apresentar no dia das bodas do Cordeiro? Você sabia disso? Pela cara ninguém sabia. Todos nós, com as nossas atitudes, estamos construindo as nossas vestes para as bodas do Cordeiro. Depois eu acho o texto e mostro para vocês, tá? O que eu quero dizer? Da mesma forma, a armadura de Deus. Você vai estar revestido de um alto nível quanto mais alto for a sua consciência. Então eu falei para você que se você vive Jesus, você tem um cinturão. Eu falei para você que se você vive a justiça de Deus, obedece a Deus e pratica a verdade de Deus, você tem a couraça. Eu falei para você que se você fala de Jesus, nem que for para uma pessoa. Tem um amigo meu que de vez em quando aparece aqui, quem lembra do Adilson? Quem lembra dele? O Adilson. De vez em quando ele vem aqui visitar Cu dos Homens. Eu fiquei 3 anos na cabeça dele. 3 anos no meu trabalho falando de Jesus, para ele, catolicíssimo mariano. Eu me espantei porque eu nunca tinha visto isso. A gente parou lá numa igreja que tem do lado do terminal do CPA 2 e ele falou assim, só um minutinho, eu vou ali dar o meu dízimo. Eu olhei bem pra cara dele assim, falei, ué, católico dá dízimo? Foi a primeira coisa que eu pensei. Católico dando dízimo. Eu falei, esse cara tem chamado. Os crentes já murmuram de dar dízimo, imagina um católico. Ele desceu, não, vou dar o meu dízimo. Eu falei, olha. E quando eu saí, a gente ficou um tempo sem se ver, ele me ligou e falou assim, tem uma notícia pra você, o quê? Virei crente. E tal dia é meu batismo, você pode ir? Eu falei, posso.
Porque, ó, 3 anos na cabeça. Cara, você tem que servir o Senhor, larga a mão disso, não sei o quê. Sentado aonde? Lá na Guaritinha, do lado do portão do Pomeri, a famosa fazendinha. Nós era motorista. Eu era porteiro, ele era motorista, então eu sentava do lado dele e falava assim, cara, Jesus te ama, ele está obrando sua vida. Foi na hora? E às vezes você fica com vergonha de falar. Um planta, outro rega e outro colhe. Essa é a regra. Tem pessoas aqui que a gente está evangelizando que é outra igreja que vai colher. Mas a gente fez a missão. Plantou e regou. Quem deu crescimento, quem colheu, é Deus que está dando. Você entende? Então não desista. Não desista, amém?